Então, né, é gnose. É gnose, claro que é gnose. Só que o problema desse pessoal aí é que eles são fanáticos por essas. Mas eu digo fanático no sentido que eles têm tesão mesmo, sabe? Acerca da Kabbalah, da alquimia, dos textos herméticos, eles têm tara nisso. Eles adoram essas coisas, eles são fascinados, isso é muito atraente para eles. Mas eles se cagam de medo. Não de amor a Deus, não, não, nada a ver, é medo mesmo. Então, eles não são capazes de estudar isso de verdade, penetrar nesses mistérios esotéricos de verdade. Então, eles justificam isso, que eles são defensores da doutrina. Todos esses grupos fanáticos por gnose aí, eles salivam, dá para ver a paldurecência deles quando eles estão falando sobre gnose, sobre alquimia, cabalá. Eu conheço um pastor, não vou falar nem o nome nem a denominação dele, senão vão saber quem ele é, mas que participou de um comitê investigando as relações entre os cristãos e a maçonaria. Cara, esse cara tinha muito orgulho de falar que falar os códigos maçônicos e mostrar que sabia. Ele tinha muito orgulho de dizer que mostrar os folhetos com as iniciações que ele tinha e tal. Ele tinha orgulho, mas um orgulho imenso, assim. Tipo, eu essa coisa que fascina tanto os cristãos, eu sei, eu conheço, eu investiguei os mistérios e tal, mas eu sou cristão. Então aí, mano, o que o Tiburcio deveria fazer é falar, vai falar do Bernardo Kister, vai falar do Conde do P, sei lá, um Lopê, né? Conde Lopê, aquele que a mulher manda nele lá, que deu um esporro nele lá na live com o Brigadeiro. Vai falar desses caras aí, mano, porque ele é o fofoqueiro gospel. Não adianta, ele quer. Ao mesmo tempo que ele quer desvendar os mistérios da cultura pop, ele fica numa interpretação que ela é obviamente exegética. O cara dizer que a Jude é a revolução sexual é só um católico cheirando naftalina mesmo para imaginar. Eu sei da onde ele deve tirar isso. No episódio 8 do The Return, né? Do Twin Peaks. A menina tá com o namorado, né? E eles são, obviamente. Quer dizer, não são namorados, mas obviamente tem interesse na menina. Então ela vai para casa e sonha com o sapo mosca lá que entra. Sonha não, né? Ela dorme e o sapo mosca entra pela boca dela. Mas isso não tem nada a ver. Isso é reduzir uma linha de roteiro. Aliás, é expandir, é fazer com que uma linha de roteiro tome tudo. Ele está fazendo, ele está se afastando da interpretação proposta pelo próprio David Lynch com a prima Lily, né? Lá nos últimos dias de Laura Palmer, né? O Firewalk with Me. As coisas dizem o que elas dizem. Não é a costura da roupa que o vestido foi feito sob medida, que é um código para outra coisa. É isso que ele está fazendo. E a coisa da loja branca, tudo que é retrô é loja branca, é outra bobagem. Mas tudo bem, eu já falei que o castelo do gigante, do Fireman, que aparece no The Return, é a loja branca. Só que ali eu tava falando da interpretação do Pacôme Chelemon. Ele interpreta também aquele lugar como sendo a loja branca. Mas aí é que tá, não é a loja branca. A loja branca e a loja negra são. Você distingue a loja branca e negra por um detalhe muito sutil. Antes de falar desse detalhe muito sutil, vamos sair de Twin Peaks e vamos para uma outra série posta para provar a audiência. Porque Twin Peaks foi uma série para isso. Ela era uma iniciação, ela era um teste espiritual no qual a audiência falhou. A audiência não falhou só ali, falhou em Arquivo X e depois falhou com Lost.
Então, uma vez que essas falhas foram cometidas, a gente não precisa falar do teste. A gente pode falar, da série sem medo de que as pessoas, ao ouvirem, caiam, né? E percam a preciosidade do que a série é. Eu vou falar de Lost, mas eu vou falar de Lost para falar de Twin Peaks. Presta atenção. Lost, o público diz que se frustrou com o final, mas ele foi preparado para essa frustração ao longo de toda a série. O que vai acontecendo em Lost? Os segredos, eles sempre recuam um passo e alguém se torna o avatar destes segredos. Então, no final da primeira temporada, você tem a escotilha e você tem os outros que apareceram no final da primeira temporada. Olha lá, essa galera aí sabe de alguma coisa. Aí quando você vê o que tem dentro da escotilha e toma contato com a iniciativa Dharma, você fala, esses caras, então são esses caras. Esses caras sabiam o que estava acontecendo na ilha. E vai demorar muito tempo para você saber se eles sabiam mesmo ou não. Aí, na terceira temporada, do final da segunda e o começo da terceira, você vê os outros, né? Aqueles outros que viviam na ilha. E parece que eles têm a resposta, e eles também não têm. E assim vai. Você tem sempre uma figura eleita como sendo aquela que traz as respostas. Na quinta temporada, você vai descobrir que a iniciativa Dharma também não tem as respostas. E aí na sexta temporada, você é apresentada a mãe entre aspas, né? Mãe adotiva do Jacob e do Homem de Preto. Homem de Preto, que é uma referência ao Homem de Preto do Stephen King, porque os criadores de Lost já se referiram a Lost como, além de outras referências, que colocam inclusive dentro dos universos, do Kingverso, em Lost, mas isso eu falo outro dia. Eles já falaram que Lost é uma obra, uma série, um texto do Stephen King transformado em série. Como seria uma série do Stephen King, ela seria Lost. Não baseada em nenhum livro, né? Como Under the Dome era, né? E Kingdom Hospital também era. Então, a mãe do Homem de Preto e do Jacob, a mãe adotiva, ela diz à mãe biológica deles que uma pergunta vai levar somente a outra. Quando essa personagem aparece, a primeira coisa que você imagina é que ela vai ter as respostas. Ela é aparentemente a habitante mais antiga da ilha, mas nem o nome dela você fica sabendo. Ela já sabia daquela mulher, da criança, ela sabia do destino das crianças, mas ela já interdita a importância dela, dizendo, olha, uma pergunta só leva para outra. E foi assim por 5, 6 anos. Na sexta temporada nem tanto, mas por 5 anos foi assim. O público não quis ver para além disso, porque queriam as respostas. Falei que vou falar de Twin Peaks falando de Lost, né? Daqui a pouco eu volto lá. E na quinta temporada tem uma cena que ela foi universalmente achincalhada, em que o personagem do Jack, que era o protagonista mor da série, protagonista mor sim, ele é o primeiro olho que se abre e o último que se fecha, ele é o olhar de onde todos os outros olhares partem, tanto os nossos como os dos personagens. Um dia eu explico isso, mas todos estão no Jack. Todos estão no Jack de um modo ou de outro. Ele teve um romance super conturbado com a Kate. E ela teve também um romance com o Sawyer. O Sawyer, que é o grande trapaceiro da série, que agora está com a Juliet, que teve um breve romance com o Jack. E eu não estou falando desses romances à toa, eu estou mostrando que tudo remete ao Jack de um modo ou de outro, né? Eles voltam no tempo, na quinta temporada, e o Jack decide explodir o que eles acreditam ser o núcleo eletromagnético da ilha com uma bomba atômica. Como chegou a bomba, até não vou explicar, tá? Uma hora a gente fala disso, que esse áudio era para ser rápido, só que não vai ser. Ele pretende explodir a ilha, explodir o núcleo eletromagnético, que é o que a iniciativa Dharma acredita
que produz os fenômenos na ilha. Ele acha que explodindo o núcleo e destruindo a ilha, obviamente eles vão resetar, eles são no passado, eles vão impedir o acidente que derruba o avião na primeira temporada e tudo de ruim que aconteceu. Ele fala uma coisa que todo mundo achou piegas. Ele fala que ele está fazendo isso por causa da Kate, porque ele perdeu ela. E viver sem ela é uma coisa muito ruim. Oh, que coisa piegas, que coisa ridícula. Aí, um pouco depois, a Juliet também fala a mesma coisa. Ela acha que o Sawyer está apaixonado pela Kate ainda. E ela diz que viu que vai perdê-lo quando eles se reencontraram e que ela concorda com o Jack. De que a ilha deve ser destruída porque ela não quer perder o Sawyer. A diferença entre as lojas negra e branca em Twin Peaks, o cenário lá de talk show não aparece na loja negra, mas principalmente a imagem da deusa Afrodite não está na loja negra. Uma tem a Afrodite, a outra não tem. Assim como os doppelgangers só podem ser distinguidos da diferença dos seus originais pelos olhos, os olhos brancos, a loja negra também é distinguida da loja branca por um detalhe: a deusa do amor não está lá. O que Lost está falando, e isso é central, porque a gnose da sexta temporada é o amor. O amor leva as pessoas à gnose, à anamnesis. O que Lost está dizendo é que um mundo onde o amor não pode existir, não pode vingar, não pode ser eterno, esse mundo não merece existir, ele deve ser destruído, ele deve desaparecer. Esse é o tema de Twin Peaks também. E de algum modo, de certo modo, é também o tema de Arquivo X. Mas de certo modo só. Mas de maneira enfática é o tema de Lost, e de maneira um pouco mais críptica em Twin Peaks. A loja negra não tem amor. É isso. A loja negra é tudo aquilo que você faz sem amor. A loja negra comanda tudo o que existe sem amor. E nosso mundo não tem lugar para o amor. Aí é lembrar da Última Tentação, né, do Nikos Kazantzakis, o livro A Última Tentação. Quando Jesus volta do deserto, ele fala com os discípulos que ele pensou que estava convidando para um casamento os discípulos, mas ele convida eles para uma guerra, porque o fogo vem primeiro e depois vem o amor. Quando ele vai pregar em Nazaré, ele fala isso também para a audiência dele. O fogo, as cinzas desse mundo é que vão fertilizar o outro mundo e que vão fertilizar o amor no outro mundo. O amor talvez seja aquilo que a gente mais busca, que a gente mais idealiza e que a gente menos encontra, que a gente menos experimenta. Amor em todos os sentidos, amor em todos os níveis. Esse é o tema. Agora, qual é a barreira que impede que as pessoas vejam isso em Lost e vejam isso em Twin Peaks? Judy, ou Judy, a Jill Dow, a explicação, o desfecho, a revelação do mistério, que esse é o significado do nome da criatura. Ela é aquela coisa que inquieta você quando você assiste um filme do David Lynch, que você quer uma explicação imediata, e quando ninguém te dá essa explicação, então você começa a recorrer às suas próprias ferramentas, igual o Tiburcio fez aí. Então, Tiburcio, vai cuidar de catequese, você não entende de cultura pop, muito menos de David Lynch. É essa mentalidade da explicação, do desfecho, da conclusão. Fala, mas você está explicando aí também. Não, mas eu não estou fechando a explicação. Isso aqui se expande de muitas maneiras. Se a gente for falar de Lost, a gente fala de Lost por 1 ano, por 2, por 10. Twin Peaks também. Eu estou falando da tessitura da coisa, eu estou falando do que distingue o bem do mal, a luz da escuridão. Então,
Essa é a realidade. As pessoas não conseguiram compreender em Lost que todas as figuras que podiam revelar a verdade não tinham como revelar a verdade. Mas a mulher, a última que poderia deter essas respostas, ela mostra para onde a gente tem que ir. Ela mostra. Ela mostra uma caverna e uma luz dentro daquela caverna. A luz de onde saem todos os fenômenos ali, que alguns interpretam de maneira mística, outros de maneira científica, mas que na verdade são as duas coisas. É o campo unificado que o David Lynch tanto fala, de onde emanam todas as leis espirituais e físicas, aquela luz. E ela fala, esta luz que nós protegemos, ela fala que a missão deles é proteger aquela luz que está no centro da ilha, e ela diz que é a mesma luz que está no coração do homem. Ou seja, não é o X, o Y, o B e o D que vai te dar as explicações. A ilha brilha com a mesma luz que brilha dentro de cada um de nós. É entrando no meu coração, é me voltando para o meu espírito, para a luz que está dentro de mim, que eu vou encontrar as respostas. Mas para entrar nessa luz eu tenho que me desvencilhar muitas vezes de um emaranhado de tecnicismos, de academicismos, de teologia, de dogmática. A igreja está morta, os dogmas estão mortos. A autoridade da igreja desapareceu. Os protestantes tentaram colocar a Bíblia no lugar e a Bíblia não é autoridade, nunca foi, não pode ser. Então, aceitemos isso, porque quando esses católicos aí querem falar de cultura pop, cristãos querem falar de cultura pop, o que eles estão fazendo? Do que eles estão fazendo? Eles estão mostrando que eles sabem que o cristianismo está morto, que os dogmas estão mortos, que as doutrinas estão mortas e que a vida está cintilando em outro lugar. O coração deles sabe disso. Só que eles não dão o salto de fé final. Eles não atravessam de uma vez por todas para a era do Espírito, derramado sobre toda a carne. Já lá no Pentecostes, ou a partir do Pentecostes, derramado sobre toda a carne. Não a carne batizada, não a carne crismada, derramado sobre toda a carne. Então é isso. Então a necessidade da resposta, da explicação, do desfecho, da experiência, né? A necessidade de eu não ficar com perguntas sem resposta que vão me inquietar no dia a dia. Eu preciso o desfecho, o fecho da experiência que as pessoas buscam, ele precisa me devolver ao meu mundo são e salvo, para que amanhã no trabalho eu esteja pensando em agradar meu chefe, né? Pensando na faculdade, não pensando em quem era Laura Palmer. E aí o mal entra nessa nossa inquietação e leva a gente para a escuridão e para a morte, porque aquilo que termina, que tem um desfecho, está morto e é como se nunca tivesse existido. O que está respondido, quando um mistério é respondido, é como se o mistério jamais tivesse sido proposto. As pessoas não percebem que é o véu que torna a coisa significativa, que é o não dito que faz com que a coisa seja importante. Consequentemente, elas perdem Deus, porque Deus é amor, não é?